Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nas origens de uma das maiores rebeliões do universo de Vampiro, a Máscara. Nossa fonte principal é uma análise bem detalhada da história do clã Bruja, e ela traz um argumento que, olha, é explosivo. A revolta anarquista, como a gente conhece, começou muito, mas muito antes do que os livros de história da Camarilla contam. Exatamente. A nossa missão aqui é tipo seguir essa trilha de migalhas, sabe? E montar um quebra-cabeça que vai totalmente contra o conhecimento popular do tema. A gente vai falar de traições, manipulações e de uma figura central que foi, assim, praticamente apagada da história. Um bruxa chamado Dominic. Um nome que pouca gente ouviu falar. Pois é. A proposta aqui é mostrar que o verdadeiro estopim da revolta aconteceu uns 600 anos antes dos eventos mais famosos. E o que torna essa investigação tão crucial é que essa narrativa alternativa, ela não só adiciona um capítulo perdido, ela reconfigura todo o mapa de poder, sabe? E as motivações dos clãs. Sim. Não é só sobre os Brujá e os Ventru. A história secreta do Dominic arrasta os Tizimice e olha, principalmente os Toreador para o centro do palco de um jeito que ninguém esperava. Sabe, o que é fascinante em mergulhar em histórias assim, cheias de camadas, de política, de reviravoltas, é o tipo de mente que ela atrai. Geralmente, quem gosta de RPG, desses universos complexos, tem um perfil mais criativo, inteligente, né? E muito envolvido com leitura, com interpretação. Exato, é o perfil que desenvolve foco, a capacidade de interpretar textos complexos e acima de tudo, pensamento estratégico, para entender as maquinações por trás dos eventos. Totalmente. E esse conjunto de habilidades é muito parecido com o que é necessário para enfrentar grandes desafios de estudo, como concursos, provas importantes. É uma ótima observação, seja para vestibular, concurso público, provas militares, OAB ou até residência médica. A lógica é a mesma. É entender o sistema, dominar o conteúdo e aplicar a estratégia certa. Perfeito. E se você é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é entrar agora em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. Uma ferramenta completa. Com certeza. Ok, então, com as ferramentas certas em mãos, vamos desvendar essa história. E tudo começa, como muitas grandes tragédias, com as cinzas de uma cidade, Cartago. A grande utopia bruxa. Exato. Com a destruição completa do lar deles, os bruxas se tornam um clã de exilados. Eles se espalham pela Europa, mas com uma regra bem clara: evitar Roma a todo custo. Eles sabem que a cidade é o ninho dos Ventru, seus maiores inimigos. Sim, o centro do poder Ventru. Então ele se estabelece nas franjas do Antigo Império, a Península Ibérica, na Espanha, e os Balcãs. E essa segunda região era uma espécie de terra de ninguém, sem um domínio vampírico muito claro, mas com uma energia estranha no ar. A fonte descreve essa energia como uma influência sinistra, palpável mesmo, uma presença que os locais chamavam de Kupala. Era como se fosse um espírito antigo e corrompitor da própria terra, sabe? Algo que os Tizimice da região veneravam e de onde tiravam poder bem sombrio. É nesse ambiente super volátil que surge a figura de Dominic. E ele não era um bruxa qualquer, tipo um filósofo ou um rebelde de rua. Ele era um general de Cartago, um estrategista militar que assistiu impotente a cidade dele queimar até o chão. Essa humilhação forjou nele um desejo de vingança, frio, paciente. Ele não queria reconstruir, ele queria destruir. Exatamente. Nos Balcãs, ele não tenta criar uma nova utopia. Ele começa a fazer o que sabe melhor, usar sua genialidade estratégica para organizar as tribos mortais da região. E é aí que o destino, ou talvez um planejamento muito cuidadoso, coloca a peça perfeita no tabuleiro dele. Uma nova confederação de tribos nômades, os Magiares, chega na região. Eram guerreiros ferozes, sem um reino estabelecido. Quando Dominic olha para eles, ele não vê só aliados. Ele vê um exército em potencial. Espera aí, porque a tática dele era ainda mais ousada. A fonte detalha que ele não se contentava em só liderar os magiares. Ele os fortalecia ativamente, com o próprio sangue.
O que é outro nível de estratégia, né? Totalmente. É praticamente criar um exército de super soldados. Exatamente. Sendo um vampiro antigo, o sangue dele era incrivelmente potente. Ele transformava os melhores guerreiros magiares em carniçais, que se curavam de ferimentos em segundos e lutavam com uma força e velocidade sobre-humanas. A tática de recrutamento era brilhante e aterrorizadora. O processo funcionava como uma máquina, né? Depois de cada batalha, o guerreiro mais corajoso, mais letal, ele não recebia uma medalha ou um pedaço de terra. Ele recebia a imortalidade. Nossa, Dominique o abraçava, transformando ele num novo vampiro do clã Bruja. E esses recém-criados, por sua vez, repetiam o processo, escolhendo os melhores soldados para serem seus próprios carniçais. O resultado foi um crescimento exponencial. a motivação devia ser irresistível para um povo guerreiro. Lute bem hoje, prove seu valor, e amanhã você se torna um deus imortal. Em poucas décadas, Dominique construiu uma força militar leal, poderosa e que se autorreplicava, aterrorizando os cavaleiros teutônicos ao norte e começando a pressionar os Tivmice a leste. O exército de Dominique se torna uma verdadeira potência. Mas o plano dele entra numa nova fase, talvez a mais arriscada, quando ele decide recrutar um homem específico, um mortal chamado Buxu. Ele não era só um guerreiro, ele era um diplomata, um líder carismático que já estava conseguindo unir as tribos por conta própria. Ah! Dominique vê ele como a peça final do quebra-cabeça, sabe? O rosto mortal que iria unificar o reino que ele estava construindo nas sombras. Mas isso parece um risco enorme, não? Colocar tanto poder e confiança nas mãos de um único mortal? Por mais brilhante que ele fosse? Por que ele faria isso? Qual era a lógica? A fonte sugere uma mistura de arrogância e necessidade. Dominique, como muitos anciões, viu os mortais como ferramentas, e Buxu era a melhor ferramenta que ele já tinha encontrado. Ele só não contava com o fato de que outra facção, bem mais sutil, já estava de olho nessa mesma ferramenta, os Ventru, que já manipulavam a nobreza local como a família Arpa. E claro que a ascensão de um exército brujá na fronteira dos territórios deles acendeu todos os alarmes dos Ventru. Eles perceberam que estavam prestes a perder o controle estratégico da região por inimigo histórico. Eles precisavam agir, e agir rápido. E a ação deles foi cirúrgica. Aí vem a cena da traição. Depois de uma grande vitória, Dominique finalmente se prepara para dar a Buxu a recompensa máxima, o abraço, a imortalidade. A fonte descreve a cena. Eles estão a sós. Dominique oferece o pulso, pronto para transformar seu maior general num irmão de clã. E nesse exato momento, Buxu revela uma estaca de madeira e a crava no coração de Dominique, Não. paralisando ele instantaneamente. Que reviravolta! A revelação é devastadora. Buxu já era um carniçal o tempo todo. Um agente infiltrado com laço de sangue a um mestre Ventru, enviado com a única missão de ganhar a confiança de Dominique e neutralizá-lo no momento mais vulnerável. Uma operação de inteligência perfeita. E o cérebro por trás de tudo não era um príncipe Ventru qualquer. Era Hardestadt, o ancião, um dos líderes da facção mais implacável do clã, a Cruz Negra, dedicada a garantir a supremacia Ventru a qualquer custo. Faz sentido. Buxu não queria ser um general imortal brujá. Ele queria ser rei. E Hardestadt lhe ofereceu um reino em troca da cabeça de Dominique. A consequência geopolítica dessa traição foi a criação da Hungria. O país não nasce de um movimento de independência, mas como um estado tampão, uma fortaleza Ventru projetada para conter seus inimigos. Ao leste, barrava a expansão dos Tivmice da Transilvânia. Ao norte, fazia frente aos cavaleiros teutônicos. Pela primeira vez, os Tivmice foram forçados a uma postura defensiva no próprio quintal. O plano de Dominique não só falhou, como resultado fortaleceu os maiores inimigos dele. Que ironia trágica! E a história então dá um salto no tempo, 200 anos. A gente está agora por volta do século XII. Dominique, paralisado e esquecido em algum esconderijo, é finalmente encontrado e resgatado por outros brujá. Ele acorda de 2 séculos de torpor, consumido por um frenesi de ódio e um único desejo: vingança. E aqui a gente vê a genialidade estratégica dele mais uma vez.
Ele teve 200 anos para pensar no erro que cometeu. Ele sabia que tentar formar outro grande exército para lutar uma guerra convencional seria estúpido. Os Ventrui agora controlavam o reino inteiro. Ele precisava de uma nova abordagem. E ele adota uma tática completamente revolucionária para a sociedade vampírica da época: a guerrilha. É a definição de guerra assimétrica. Eles não podiam vencer os Ventrui em campo aberto. Então, mudaram as regras do jogo. A tática era brutal e direta. Dominic e seu pequeno bando de leais não tentavam conquistar castelos ou domínios. Eles invadiam um castelo Ventrui no meio da noite, caçavam o ancião que o governava, o diablerizavam para roubar seu poder e desapareciam na escuridão antes que qualquer reforço pudesse chegar. Isso devia ser inédito e aterrorizante para os anciões. Eles estavam acostumados a guerras formais, com regras, cercos, duelos. O que o Dominic fazia não era guerra, era caça. Ele transformou os predadores em presas. Não tinha honra, não tinha a declaração de guerra, só ataques relâmpago, mortais e imprevisíveis. A tática se mostra tão eficaz que eles decidem expandir o alvo. Começam a cruzar a fronteira para a Transilvânia e a caçar anciões Tzimisk também. A lógica deles era simples, quase niilista. Enquanto houver anciões, a gente nunca vai ser livre. Não tinha uma ideologia política complexa por trás, só um objetivo: matar todos os opressores, de todos os clãs, um por um. E esse caos calculado começa a gerar reações em cadeia, né? Os Tzimisk mais jovens, que já viviam sob a tirania dos próprios anciões e da influência de Kupala, olham para esses ataques e não veem uma ameaça. Eles veem uma oportunidade. Eles percebem que seus mestres não são invencíveis. Exato. Inspirados, eles desenvolvem um ritual de sangue para quebrar, misticamente, os laços que os prendiam a seus criadores. E uma vez livres, muitos deles se unem à revolta de Dominic. É nesse caldeirão de sangue e rebelião que nasce a semente do que mais tarde se tornaria a Valderi do Sabá. Eventualmente, Dominic é localizado e destruído em batalha. Mas a morte dele não acaba com o movimento. Pelo contrário, ela o transforma em um mártir. O que começou com uma vingança pessoal de um general traído se torna uma causa. Uma guerra ideológica dos jovens contra os velhos. A Guerra das Eras se espalha como um incêndio pela Europa. E é neste ponto que essa história secreta se conecta com os eventos que todo mundo conhece. O eco da guerrilha de Dominic inspira facções com ideologias mais claras, como os Prometidos, os Bruja, que sonhavam em recriar a utopia de Cartago. É essa onda de rebelião que chega à Espanha, levando os La Sombra e os Bruja locais a se levantarem, culminando no famoso ataque de Patrícia de Bolingbroke a Hardestad. O que nos leva ao ponto central da análise. O ataque a Hardestad não foi o começo da revolta, foi a gota d'água. Foi o momento em que os anciões da Europa foram forçados a admitir publicamente que já estavam perdendo uma guerra que um bruxa chamado Dominic tinha começado séculos antes com táticas de guerrilha nos Balcãs. Eles criaram a Camarilla não para prevenir uma guerra, mas para tentar sobreviver a uma que já estava acontecendo. A história parece se fechar aqui, né? Uma tragédia brujá clássica de paixão, traição, vingança. Mas a fonte que a gente analisou apresenta uma última reviravolta. E se nem mesmo o grande plano de vingança de Dominic fosse ideia dele? E se toda a fúria inicial dele estivesse sendo manipulada por outro clã desde o começo? Espera aí. Tem uma peça que não se encaixa. Um detalhe que a gente deixou passar. De onde um brujá exilado, por mais genial que fosse, tirou os recursos, as conexões, a influência para financiar uma guerra em tão larga escala no século IX? Armar e organizar as tribos majares, estabelecer redes de informação, isso custa caro. Requer uma estrutura que ele simplesmente não tinha. Exato. A fonte aponta para um detalhe que muda tudo. Tanto Dominic quanto Buxo, antes de toda a campanha começar, fizeram uma viagem. Uma viagem para o centro do mundo civilizado da época, Constantinopla. E quem reinava absoluto lá, cercado de arte, beleza e poder? Michael, o patriarca toreador. Ah, claro! O arcebispo Michael.
O toreador que se via como o herdeiro legítimo do Império Romano. Faz todo sentido. Ele e o Hardstadt com a Cruz Negra, baseada no Sacro Império Romano-Germânico. Eles eram rivais mortais, disputando o legado de Roma. Precisamente. O plano de Michael era maquiavélico. Ele queria enfraquecer seus rivais Ventro, mas sem arriscar uma guerra aberta que sujaria suas mãos e mancharia a imagem do clã dele. Então ele usou Dominic e a Fúria dos Brujah como um exército por procuração. Para o resto do mundo, aquilo era só uma rebelião de bárbaros nômades, mas nos bastidores, era um toreador movendo as peças no tabuleiro. O plano, no entanto, saiu pela culatra de forma espetacular. Michael subestimou completamente a astúcia dos Ventru. Ele nunca imaginou que eles seriam capazes de virar o Buxu contra o Dominic e usar a situação para criar o reino da Hungria. O que deveria enfraquecer os Ventru na região acabou, ironicamente, dando a eles uma fortaleza. E a partir daí, a revolta que ele ajudou a financiar saiu totalmente do controle dele. Tornou-se algo muito maior, mais caótico e ideológico do que ele jamais poderia ter previsto. Uma pequena fogueira que ele acendeu para queimar a casa do vizinho acabou incendiando o continente inteiro. Uau! Então, vamos recapitular o que a gente descobriu. A revolta anarquista não começou no século XV com Tyler ou Patricia. Ela começou no século IX com a campanha de vingança de um general Brujah chamado Dominic. Essa campanha foi frustrada por uma brilhante operação de contra-inteligência dos Ventru, que resultou na criação da Hungria. E a revolta só ganhou a forma que a gente conhece séculos depois, quando Dominic retornou com táticas de guerrilha, inspirando uma geração inteira a se levantar contra os anciões. E, para completar, até mesmo essa fagulha original, a vingança de Dominic, foi na verdade acesa e financiada por um toreador em Constantinopla, como parte do próprio jogo de poder dele contra os Ventru. O que mostra de forma trágica como os Brujah, o clã dos rebeldes e idealistas, foram um dos seus momentos históricos mais decisivos, apenas peões em um jogo muito maior e mais antigo, manipulados por seus rivais. E a análise que a gente fez hoje termina com uma pergunta provocadora, que realmente fica na cabeça e redefine muita coisa. Qual seria? Quantas outras vezes, na longa e sangrenta história dos cainitas, os grandes atos de rebelião e paixão do clã Brujah não passaram de movimentos calculados e friamente manipulados pelos toreador, seus eternos rivais artísticos e políticos?